Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fei e do Thiago e vamos analisar os informativos da semana. E, olha, no mergulho de hoje o cardápio tá denso, viu? Cheio de reviravoltas. Ah, com certeza. Tem de tudo um pouco, né? Sim, a gente vai dissecar o caso de uma autoridade com arma em punho no meio da rua, tipo cena de filme policial mesmo. Pois é. E a gente também vai entender como a justiça lida com juízes que, acabam criando aqueles labirintos processuais sem saída pros advogados, sabe? Nossa, isso dá uma dor de cabeça imensa. E depois vamos explorar por que o perdão fiscal do governo, na real, tem limites claríssimos, baseados até em economia comportamental. Exatamente. O material que a gente tem em mãos hoje é o Informativo de Jurisprudência número 886 do Superior Tribunal de Justiça. É do dia 28 de abril de 2026. Um documento bem essencial de acompanhar, né? Sem dúvida. O nosso propósito aqui é, pegar todas essas decisões mais complexas e dar aquela traduzida no jargão técnico. Tirar o juridiquês pesado da jogada, mas sem perder o rigor, claro. Isso, revelando a lógica e as engrenagens por trás de cada tese. O STJ desenhou contornos muito rígidos nesse informativo, indo lá do direito penal de altíssimo escalão até prazos de centavos no direito tributário. É uma variação enorme. Mas antes da gente avançar, acho que cabe aquele nosso aviso fundamental sobre a natureza dessa análise. Bem lembrado. É crucial reforçar que a nossa discussão reflete estritamente o que está lá documentado no texto oficial do STJ. Exato. O papel do nosso mergulho não é tomar partido, nem ficar avaliando o mérito moral de ninguém. Nem endossar as condutas, né? Independentemente da gravidade ou do quão sensível foi a situação no mundo real. Perfeito. A missão aqui é puramente técnica e imparcial, focada só em como a lei foi interpretada nas fontes. O foco é entender a engenharia do sistema de justiça. E falando em como o sistema se estrutura, o nosso primeiro tópico já chega testando as fundações da hierarquia judicial. Vem direto da Corte Especial e aborda uma questão super dramática sobre o foro por prerrogativa de função, o famigerado foro privilegiado. E a situação fática aqui parece mesmo saída de um roteiro. Totalmente. O caso envolve um subprocurador-geral do trabalho, ou seja, uma das autoridades de mais alto escalão que a gente tem. E segundo os autos, essa autoridade é acusada de injúria E, olha só, de ameaçar uma pessoa de morte com uma arma de fogo em punho. no meio da rua. Isso. E o detalhe crucial que muda tudo é que não teve nada a ver com o trabalho dele. Foi um conflito da vida privada, totalmente fora do exercício da função pública. E é nesse exato ponto que a engrenagem do direito processual sofre um teste de estresse gigantesco. Porque a grande questão passa a ser de quem é a competência para julgar essa pessoa. Pois é, vamos desempacotar a lógica disso. Porque a minha intuição diz que, se a pessoa age de forma totalmente desconectada da função dela como um cidadão comum numa briga, ela deveria responder como um cidadão comum, né? Lá na primeira instância. A lógica inicial para muita gente seria essa, com certeza. Ainda mais lembrando daquela decisão muito famosa do Supremo Tribunal Federal de uns anos atrás, que restringiu o foro privilegiado só para os crimes cometidos no cargo e em razão dele. Exato, a famosa ação penal 937. Então, assim, como que uma ameaça com a arma na rua não derruba o foro desse subprocurador? Então, o STJ traçou uma linha muito dura para diferenciar os tipos de autoridades. A tese firmada no destaque estabelece que o STJ mantém sim a competência para processar e julgar autoridades com cargos vitalícios. Mesmo sem relação com a função? Mesmo assim, aqueles listados no artigo 105, inciso 1 da Constituição, ficam no STJ ainda que o crime não tenha qualquer relação com o cargo. Mas, qual é a mecânica por trás dessa diferença de tratamento? Por que a regra do STF não entra aqui? É que a natureza do cargo é estruturalmente diferente, sabe? Quando o STJ restringiu o foro lá atrás, o foco eram os membros do Congresso Nacional. Parlamentares, deputados. Isso, deputados e senadores. Esses são cargos eletivos e temporários. Agora, no caso analisado pelo STJ, estamos falando de cargos vitalícios do Judiciário e de órgãos de controle. Ah, tipo desembargadores. Desembargadores, membros de tribunais de contas, do Ministério Público que atuam em tribunais superiores. A lógica não é proteger a pessoa do subprocurador em si, é proteger a independência da própria jurisdição. Entendi. Faz muito sentido se a gente pensar pelo lado prático da coisa. Imagina um desembargador do Tribunal de Justiça, comete um crime comum, perde o foro e o processo cai para um juiz de primeira instância daquele mesmo estado. Exato. Um juiz que na estrutura da carreira é subordinado àquele próprio tribunal. Nossa, a pressão institucional seria imensa, né? Absurda. Como que a gente garante que esse juiz de primeiro grau vai ter a isenção total para condenar ou absolver um superior hierárquico direto? Alguém que pode julgar os recursos dele depois ou influenciar na promoção. Pois é. Então o STJ puxa essa competência para cima para garantir que o julgamento ocorra num ambiente independente, longe dessas influências locais. É uma blindagem do sistema de justiça. Entendido. A estrutura precisa se sustentar para ser imparcial. Mas falando em blindar o juiz para ele decidir corretamente, o que acontece quando esse poder enorme é usado de forma meio confusa? Quando o juiz cria uma armadilha, né? Isso. Quando o juiz, que deveria trazer clareza máxima, induz a parte a errar. Isso nos leva para uma decisão fascinante da terceira turma. Esse caso ilustra muito bem a evolução do processo civil moderno, porque historicamente o processo era visto meio que como um campo de batalha formal, mas hoje exige lealdade de todos os atores. O cenário aqui é uma ação de exigir contas, que é um tipo de processo que acontece em fases. Eles estavam lá na segunda fase, e o juiz proferiu uma decisão que na prática não encerrava o processo. Tinha mais coisa para discutir, mais provas. Exato. No entanto, o juiz foi lá, escreveu no documento e rotulou a ele oficialmente como sentença. Um erro de nomenclatura do próprio gabinete. Isso. E a parte leu aquilo, confiou no carimbo do estado dizendo que era sentença e interpôs uma apelação, que é o recurso certo para atacar sentenças. Mas como o processo não tinha acabado de verdade, tecnicamente o recurso certo seria outro, um agravo de instrumento. E para complicar o quadro, quando a parte tentou esclarecer a situação através de embargos de declaração,
O juiz respondeu ratificando o erro. Chamou de novo a decisão de sentença atacada. Uma confusão completa, mas a minha provocação é a seguinte. Não existe uma regra clássica de que o advogado precisa conhecer o recurso cabível, tipo, independentemente do nome que o juiz dá para o papel. O famoso erro grosseiro, né? O princípio não dita que a forma real importa mais do que o rótulo. Então, no direito clássico e extremamente formalista, sim. Mas a tese consagrada pelo STJ aqui quebra essa rigidez. O destaque diz que é admissível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o magistrado induz o jurisdicionado em erro. Nossa, um baita respiro de bom senso. Com certeza. O tribunal aplicou aqui o princípio da cooperação e da boa-fé objetiva, que não servem só para punir o cidadão que age de má-fé, mas também para balizar o comportamento do juiz. É a ideia de que o Estado não pode se comportar como um trapaceiro, né? Essa é a essência. Não tem como exigir que a parte deduza que o juiz está usando o termo técnico errado repetidas vezes. Penalizar quem confia no documento oficial seria uma violação da segurança jurídica. O sistema tem que ser previsível. E se a falha na comunicação partiu do árbitro, a parte não pode perder o direito de recorrer por isso. De jeito nenhum. Bom, saindo das ambiguidades do processo civil, vamos adentrar um campo onde a ambiguidade raramente é perdoada. E costuma custar bem caro. E o direito tributário. Ele mesmo. A primeira e a segunda turma enfrentaram umas batalhas pesadas sobre prazos e esquecimentos. O primeiro caso é sobre a famosa declaração do imposto de renda à pessoa física. Um cenário que tira o sono de muita gente. O contribuinte que tenta fazer a coisa certa, mas tropeça num detalhe conceitual. Pois é, a situação foi a seguinte. O contribuinte mandou a declaração anual, declarou a renda principal, pagou o imposto. Tudo certo. Mas ele tinha recebido valores de uma ação judicial que incluíam juros de mora pelo atraso. E aí, acreditando genuinamente que esses juros de mora eram isentos de tributação, ele simplesmente não colocou essa informação na declaração. E o tempo passa. O tempo passa, a Receita descobre a omissão e decide cobrar o imposto sobre esses juros. E a grande discussão jurídica virou: qual é o prazo que o fisco tem para fazer essa cobrança? A regra mais favorável ao contribuinte ou a mais punitiva? Olha, o tribunal foi implacável nessa. A regra aplicada determina que, na hipótese de omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, o prazo decadencial, Que é o prazo fatal para a Receita cobrar a dívida. esse prazo rege-se pelo artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. E como funciona a mecânica desse artigo 173 na prática? Por que ele é tão temido pelos contribuintes? Porque ele estabelece que o relógio de 5 anos para a Receita cobrar o imposto só começa a bater no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, o fisco ganha um fôlego imenso. Quase um ano a mais de prazo em alguns casos. A defesa do contribuinte até argumentou que, como ele pagou parte do imposto na mesma declaração e não teve má-fé, deveria ser aplicado o artigo 150, parágrafo 4º. Que conta os 5 anos a partir do próprio fato gerador. É um prazo bem mais curto, né? Muito mais. Mas a justiça não comprou a tese. E por qual motivo a lógica foi para essa regra mais dilatada? Por conta da simetria de informação. A lógica do STJ é que, em relação àquela parcela específica que foi omitida, os juros, não teve nenhuma antecipação de pagamento, nem declaração de que o dinheiro existia. O Estado estava completamente no escuro. Completamente. O fato de o contribuinte ter pago imposto sobre o salário dele não dá à Receita nenhuma pista mágica de que tem juros judiciais escondidos por aí. Faz sentido. E como o Estado não sabia desse valor, a lei concede a ele esse prazo mais elástico, reiniciando o cronômetro no ano seguinte. Para dar tempo de investigar, né? Exato, tempo hábil de constituir o crédito. A lição que fica pro pessoal é, na dúvida, se é isento ou não, o caminho mais seguro é declarar. Declara e talvez deposite em juízo, para discutir depois. Sim. Omitir, mesmo achando que tem razão, só dá à Receita uma margem de tempo muito maior para fiscalizar. E continuando ainda nessas malhas tributárias, tem um outro caso que toca numa palavra que todo devedor adora. Anistia. O perdão oficial das multas e infrações. O caso analisa a exclusão de crédito tributário por anistia lá pelo artigo 175, inciso 2 do CTN. E a dúvida central aqui é sobre a linha do tempo desse perdão. Como assim? Tipo, se o governo publica hoje uma lei perdoando infrações, essa lei pode funcionar como um salvo-conduto contínuo? Dá para usar a anistia para não pagar tributos que só vão vencer no mês que vem, por exemplo? A resposta do STJ para isso é um não categórico, totalmente fundamentado no artigo 180 do CTN. A lei de anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à sua vigência. Não tem salvo-conduto para o futuro. E qual é o mecanismo econômico por trás dessa trava? Por que o perdão não pode alcançar débitos futuros? Aí a explicação entra lá no campo da economia comportamental. É o chamado risco moral, sabe? O moral hazard. Ah, interessante. Pense no incentivo que isso ia criar. Se uma lei de anistia abrangesse dívidas com vencimento para depois da publicação, o Estado estaria ativamente ensinando a pessoa a não pagar impostos. A pessoa com um boleto vencendo amanhã ia pensar, a lei já garantiu o perdão, então financeiramente é muito mais jogo eu ignorar esse imposto, porque a multa já tá perdoada mesmo. O sistema estaria premiando a inadimplência programada, e o sistema de arrecadação ia simplesmente entrar em colapso. Total. Por isso que a anistia funciona estritamente como uma fotografia do passado. A lei entra em vigor, bate a foto do passivo que existe até aquele segundo exato e avalia o perdão. O que acontecer 1 minuto depois da vigência já está nas regras normais de cobrança e punição. Essa precisão quase cirúrgica na contagem do tempo nos dá a ponte perfeita para uma discussão fundamental lá na primeira turma sobre o marco temporal em litígios gigantescos. Um litígio estrutural que faz parte da história econômica do país. O caso do Sistema Financeiro da Habitação e do FCVS. O Fundo de Compensação de Variações Salariais. E só para dar um rápido contexto para o pessoal sobre a magnitude disso, durante décadas pessoas compraram casas financiadas, a inflação brasileira explodiu, os salários não acompanharam e o governo criou esse fundo para cobrir a diferença no final do contrato. E hoje existem milhares de ações na justiça, mutuários processando seguradoras e a Caixa Econômica Federal. Isso. E a grande briga processual sempre é, esse processo corre na justiça estadual, que é mais perto do cidadão,
ou na Justiça Federal por envolver a Caixa. Pois é, e o tribunal local tinha enviado os processos para a Justiça Federal, usando como régua a data de publicação da sentença em comparação com a entrada em vigor de uma medida provisória, a MP 513 de 2010. Mas o STJ interveio para corrigir isso, baseado num precedente vinculante do STF, o tema 1011. Qual foi o erro de cálculo do tribunal local aí? Eles confundiram dois conceitos processuais basilares. O STF estabeleceu que o marco temporal não é a publicação da sentença, mas sim a sua prolação. Prolação contra a publicação. Vamos destrinchar a diferença entre os dois porque isso muda o destino de muitos processos. Claro, a tese diz que a competência se fixa verificando se na data da MP, em 26 de novembro de 2010, já existia sentença prolatada. A prolação é o ato intelectual do magistrado. É aquele momento que ele senta, analisa o caso, decide e assina o documento. O processo, teoricamente, está resolvido ali naquela instância. É o nascimento da decisão, né? Exato. Já a publicação é meramente um ato burocrático de comunicação do cartório. É pegar o documento que já existe e colocar no diário oficial para os advogados saberem. E no caso em tela, a sentença foi prolatada, assinada pelo juiz, em 27 de outubro. Quase um mês antes da medida provisória entrar em vigor. Isso mesmo. Ou seja, quando a lei mudou, o ato judicial já estava perfeito e acabado lá no gabinete do juiz. Só não tinha sido levado ao balcão de anúncios ainda. E aí o STJ garantiu que o processo continuasse na Justiça Estadual, porque a lei nova não pode retroceder para desfazer um ato já concluído só porque a burocracia demorou, né? Uma garantia absoluta de segurança jurídica. Se dependesse da data de publicação, a eficiência variável de cada cartório do país ia determinar as regras de competência. Ia ser um caos. É, um caos total. E ainda nessa linha de pragmatismo, de não deixar o sistema travar, a quarta turma trouxe uma decisão que deve ter soado como música para os ouvidos de muito credor. Ah, o caso de execução? Isso, aquele cenário clássico. O credor tem o título executivo, entra na justiça e o juiz manda citar o devedor pelos correios para ele pagar. A carta vai e volta frustrada. O devedor sumiu do mapa, ninguém atende, endereço tá vazio. E a gente sabe que uma das maiores causas de engarrafamento no judiciário é justamente essa busca infindável por devedores que se ocultam. E virava uma gincana procedimental, né? O credor ficava pedindo ofícios para companhia telefônica, para banco, para órgão público, consumindo anos de processo, enquanto o devedor bem tranquilamente esvaziava a conta bancária. Transferir o carro por nome de outro e por aí vai. Pois é. Mas o que o STJ decidiu aqui resolve esse ato de forma muito prática. A tese é que a tentativa frustrada de citação pelos correios já possibilita o arresto prévio previsto no artigo 830 do CPC. Esse mecanismo do arresto prévio é uma trava de emergência maravilhosa. Como ele funciona? Ele permite que, antes mesmo de esgotar todas aquelas modalidades demoradas de citação tipo oficial de justiça com hora certa, ou a citação por edital, o juiz já determina o bloqueio cautelar do patrimônio do devedor nos sistemas eletrônicos. Nossa. Ou seja, tentou pelo correio e não achou a pessoa. Não precisa esperar meses procurando a pessoa física. O sistema já vai atrás do dinheiro e bloqueia preventivamente. Exato. Se o devedor aparecer depois querendo se defender, ótimo que se defenda. Mas as contas já vão estar bloqueadas garantindo a dívida. É a velocidade do processo respondendo à malícia de quem se esconde. Uma bela injeção de eficiência na execução civil. Reflete muito a necessidade de o direito proteger quem tem a razão, de forma tempestiva, evitando que o tempo beneficie a dilapidação do patrimônio. E, caminhando já para o fechamento do nosso mergulho, faremos um movimento de olhar um pouco para frente agora. Porque o STJ não vive só de passado. Tem coisa grande no horizonte. A primeira sessão afetou dois grandes temas sobre o rito dos recursos repetitivos. O que significa que, muito em breve, o tribunal vai paralisar milhares de casos no país inteiro para dar uma única resposta padronizada, com efeito para todo mundo. São os famosos leading cases, que acabam definindo o planejamento financeiro de setores inteiros da economia. O primeiro é o tema 1427. A pergunta de milhões é: clínicas que prestam serviços odontológicos se enquadram ou não como serviços hospitalares para fins de redução da base de cálculo do IRPJ e da CSL? Olha, o IRPJ e a CSL são tributos pesadíssimos. E há anos, clínicas médicas vêm travando batalhas provando que, mesmo não sendo grandes hospitais com internação, realizam procedimentos complexos que merecem uma alíquota reduzida. E a dúvida agora é se a área odontológica, que também faz cirurgias invasivas, aplica anestesia e requer equipamentos caros, vai conseguir estender essa mesma interpretação benéfica para eles. Se passar, o impacto financeiro no setor privado vai ser massivo. Vai reescrever as margens de lucro dos consultórios no Brasil todo. E o último ponto em destaque no radar futuro é o tema 1428, que volta àquele nosso embate contra o relógio. A compensação de créditos. Isso. Quando a pessoa ou empresa ganha na justiça o direito de compensar créditos tributários, de usar um imposto que pagou a mais no passado para abater o que deve no presente, tem um prazo de 5 anos para agir, pelo artigo 168 do CTN. E a dúvida existencial que paira é: esse limite de 5 anos vale só para o contribuinte dar o primeiro passo, protocolando o pedido, ou exige que todo o procedimento burocrático de reconhecimento seja concluído e homologado dentro desses mesmos 5 anos? Esse tema expõe a tensão clássica entre o direito do cidadão e a ineficiência administrativa. Totalmente. Porque, a depender do que o STJ decidir, o contribuinte pode perder um crédito milionário legitimamente reconhecido simplesmente porque a máquina pública demorou mais de 5 anos para analisar a papelada. Definir se o cronômetro trava no momento do protocolo ou se continua correndo contra o contribuinte é definir os contornos da própria justiça fiscal no Brasil. Exatamente.
Bom, e assim conseguimos passar a limpo uma montanha de informações cruciais deste documento. Fomos desde o subprocurador com arma na rua, mostrando que o foro privilegiado protege a instituição e não a pessoa, Passamos pelo pragmatismo cirúrgico de bloquear bens de quem se esconde dos correios. até chegar na frieza do relógio tributário, que perdoa o passado na anistia, mas não esquece os juros omitidos. Observando todas essas teses em conjunto, o fio condutor evidente foi mesmo a demarcação de limites rigorosos de tempo e de autoridade. Mas sabe, aquela decisão sensível da terceira turma. A do juiz que induziu o advogado a usar o recurso errado. Essa mesma. Ela evidencia que o sistema não precisa ser uma máquina cega de moer processos. Antes da formalidade estrita, deve imperar a lealdade institucional. Com certeza. E aí fica uma pergunta para reflexão a quem acompanha a nossa análise. Até que ponto as regras estritas do direito servem para criar previsibilidade e proteger a sociedade? E em que momento elas correm o risco de se tornarem apenas armadilhas formais criadas pelo próprio Estado contra o cidadão? Uma reflexão fortíssima, que certamente vai ecoar nos tribunais, nas petições e nas defesas por um bom tempo ainda. Pessoal, encerramos por aqui este mergulho profundo pelas fontes de hoje. Um grande abraço e até a próxima análise.